Dar um smartphone a seu filho é como lhe dar drogas, diz especialista em vícios. E aí pessoal, chegando aqui mais uma vez com o nosso canal Pensar com Liberdade, trazendo até vocês mais um roteiro, um bate-papo, aquela conversa, aquele texto. A gente dá uma olhadinha, compila, faz alguns ajustes, procura apresentar ele da melhor forma possível. Espero que vocês estejam gostando. Façam os comentários aí, o que é que vocês acham, o que é que pode melhorar. Nós estamos aí já trazendo algumas opiniões, claro que apenas para ajudar na análise, na interpretação, no pensamento, sem nenhuma conotação de dono da verdade, mas o mais é contar com a opinião de vocês. O texto de hoje a gente está chamando de viciados em smartphones e é claro que eu faço aquele convite bem especial, vem comigo. Metade dos adolescentes no mundo são viciados em smartphones e 84% desses adolescentes disseram que não pode passar um dia sem checar seus telefones. As crianças são mais maleáveis que os adultos, estando nessa fase da vida em que seus cérebros ainda estão se desenvolvendo rapidamente. Maus hábitos podem facilmente se tornar características nesse momento. Hoje, milhões de pessoas no mundo são viciadas em smartphones. Se você calcular a quantidade de tempo gasto checando seus sites favoritos e contas de mídia social, ficará em choque. O vício em smartphone não é uma farsa psicológica, é real e quase tão ruim quanto o vício em drogas. Embora possa não ter riscos imediatos para a saúde, excluindo problemas oculares da visualização excessiva da tela, é mais difícil de superar porque os smartphones não são considerados perigosos. Todo viciado em drogas sabe que está prejudicando seus corpos e mentes. Poucos teriam essa substância nas mãos ou nas mesas 24 horas por dia. Os smartphones, por outro lado, nunca saem do nosso lado e, por servirem a muitos propósitos em nossas atividades diárias, os efeitos colaterais geralmente são subestimados. Se os adultos podem ser seriamente afetados pelo uso excessivo de smartphones, é assustador imaginar o efeito que eles têm sobre as crianças. Um terapeuta do Reino Unido comparou essa técnica de distração a dar medicamentos a seu filho. De qualquer maneira, eles se tornarão viciados e, se você tentar cortar o suprimento deles, eles entrarão em uma retirada agitada. O especialista em clínica de reabilitação Mandy Saligari apresentou essa teoria. Ela explica que os pais estão cometendo erros graves, ignorando o vício em smartphone para se concentrar apenas em drogas e álcool. Biologicamente, todos esses itens funcionam nos mesmos impulsos cerebrais. Eu sempre digo às pessoas que, quando você dá a seu filho um tablet ou telefone, está realmente dando uma garrafa de vinho ou 1 grama de cocaína. Salgari diz que 2/3 dos seus pacientes são jovens entre 16 e 20 anos que estão sendo tratados por uso excessivo de smartphones. Uma de suas pesquisas concluiu que 1/3 das crianças britânicas entre 12 e 15 anos de idade admitiu não ter um bom equilíbrio entre o tempo de exibição e outras atividades. Eles gastam muito tempo em seus telefones e não se envolvem em outras coisas, como esportes, música e jogos de tabuleiros. É a doença do século XXI que só está começando, hein, pessoal? As crianças cada vez mais cedo, bebês, às vezes nem estão andando ainda, nem falando direito, já estão com o smartphone ou um tablet. E aí eles nos dizem aí que a metade dos adolescentes no mundo são viciados em smartphones. E não pode passar um dia sequer sem checar seus telefones. Isso é muito grave, né, pessoal? Eu sei que o texto é muito forte aí quando ele compara com drogas, mas se você for verificar o mal que o uso excessivo dessa tecnologia pode fazer, a relação aí, o comparativo, tem sua razão de ser, né? E aí ele nos diz que as crianças e jovens, os maus hábitos podem facilmente se tornar características. Então existe uma quantidade absurda, excessiva, né, de gasto em checagem de sites e redes de mídia social, né? E aí os danos do uso excessivo pode ser tão ruim quanto o vício. Bebida, droga, né? Esses vícios que a gente tanto abomina, né? Que traz tanto sofrimento, né? E o smartphone tem uma característica mais agravante do que a bebida, por exemplo, que às vezes é um final de semana, não tem um acesso tão constante, né? É que o smartphone está do nosso lado 24 horas por dia. Até dormindo, às vezes ele está do nosso lado, embaixo do travesseiro. E aí a gente tem visto como é assustador o efeito desse uso excessivo que
pode causar sobre as crianças, né? O texto compara até com a técnica de distração e de dar medicação aleatória aos filhos, né? A gente é todo criterioso para dar um remédio para o filho, lê bula, relê, consulta a internet, liga para 2, 3 médicos e o smartphone está ali na mão do menino enquanto você consulta para saber se dá ou não o remédio, né? Então a gente não pode ignorar o vício em smartphone, né? E só se concentrar naqueles vícios, digamos assim, já tradicionais, né? E o pior de tudo é que a gente está gastando um tempo enorme com os smartphones, principalmente crianças e jovens, que é o que o texto se preocupa, o foco aqui, né? Mas os adultos estão nessa mesma linha, viu, gente? Mas a gente não consegue mais desenvolver nenhuma outra atividade, né? Um esporte, uma leitura, um jogo de tabuleiro, brincar na rua com os amigos, tá tudo se esvaindo nas telas, né?